da interatividade, o item correto é C. A solução exposta indica que é meio vezes x ao quadrado vezes y à terceira mais 3y. O seu expoente é meio menos 1, por isso que a resposta ficou elevado a menos meio. E a outra parte, porque em relação a x, será 2x vezes y à terceira mais 0. Tá? Então, por isso que a resposta é a C. Continuando. O assunto novo agora é máximos e mínimos. Máximos e mínimos é uma questão muito importante para situações de economia, onde a gente consegue determinar o ponto de máximo lucro, ponto de mínima receita, enfim, para ter poder de tomada de decisão. Então, o máximo local de A e B, matematicamente, indica que o meu x e o y ele está compreendido aqui em A e B. Sendo esse XY, aqui nesse gráfico mostrado pelo Winplot, que vocês sabem já que é gratuito, ela é uma bola aberta com centro A e B. Então vejam aqui, né? Aqui temos um máximo local nessa bola aqui de entre A e B. Esses são os eixos, ó, eixo Y e eixo X. Tá? E aqui seria o ponto de máximo dessa nossa função aqui, seno de x mais seno de y. Então, isso aqui é um ponto importante para vocês entenderem entender aonde está o ponto de máximo de uma função. E o mínimo local? Mínimo local, mesma situação, um f de A e B determinado que estará em maior ou igual ao A de B, em x e y, como uma bola aberta com o centro aqui. Então veja, o mínimo está bem aqui. Como tem esse aspecto 3D, fica assim, um pouco confuso à primeira vista, mas se você observar, este é o ponto de mínimo, onde eu estou indicando aqui, da mesma função seno de x mais seno de y. E o ponto de sela, né? O ponto de sela, ele é uma alusão mesmo à sela do cavalo, onde acontece esta região aqui. Vou falar um pouco mais do ponto de sela, que ela fica num ponto entre o máximo. Ponto de sela, então, é o máximo em uma direção e o mínimo em outra. Ou seja, ele tem o máximo nessa direção, né, e o mínimo na outra. Então, a sela, ela me faz este aspecto aqui. Tá? Então, esse é o ponto muito importante. Onde que tem um ponto na direção máximo e no outro o mínimo. Aqui, o mínimo aqui e o máximo aqui. Tá? O teorema que descreve isso tem o máximo e o mínimo locais em determinados A e B, valores, ou seja, reais, que existem derivadas parciais nesses pontos. Então, aqui a derivada parcial tem aplicação, tá? Então, esses mínimos são indicados pelas derivadas parciais, nesses pontos, tá? E elas sempre são nulas nesses pontos onde tem esses máximos e mínimos, tá? Sendo que A e B é o ponto crítico, tá? Um ponto crítico não pode ser máximo nem mínimo. O ponto, então, em relação a máximos e mínimos, a gente tem que saber como faz para encontrar pontos críticos. Então, aqui no ponto crítico dessa função, que tem duas variáveis, x e y, deve-se encontrar os pontos que vai anular essas derivadas parciais. Então, é por isso que se aprende derivadas parciais, para saber quais são os pontos críticos da minha função. Calculando as derivadas parciais dessa função, já explicado anteriormente, fazendo em relação a x só, então, ou seja, esquecendo o y, nós temos como resposta 2x mais 2, em relação a y, 2y menos 4. Igualando essas derivadas a zero, nós teremos a seguinte situação. O ponto crítico de menos 1, que é o x, e 2, o y, um pequeno sisteminha aqui, né? Se a gente igualou a zero esse e esse, cria-se um pequeno sistema, né? Duas variáveis e duas equações, ou seja, tem solução. Continuando aqui, a gente tem a seguinte função. Então, nesse novo caso aqui, a mesma situação. Como que eu encontro o ponto crítico dessa função? Encontrar os pontos que anulam as derivadas parciais, ou seja, devemos fazer a derivada parcial. Como que calcula a derivada parcial? Mais uma vez, para x, eu considero y constante. E, fazendo a derivada de x elevado à terceira, vai ser 3 vezes x elevado ao quadrado, menos, derivada de 27x é 27, porque o x vai embora. Não esqueça que x derivada disso é x1 menos 1, que é x a 0, que é igual a 1. Isso é o princípio básico da derivada. Tá? E agora para o y, a mesma coisa. A gente esquece do x e encontra a derivada de y. Igualando esses dois a zero,
tem essa pequeno sistema aqui e consegue se encontrar, enfim, o ponto crítico. Como? Fazendo obtenção das variáveis aqui, como é o de segundo grau, a gente usa a Bhaskara, etc., encontra as duas raízes, que seria mais ou menos 3. E nessa aqui, do y, não, vai direto, né? 2y é igual a 10, y é igual a 5, tá? Então é assim que se faz o processo de igualar as derivadas, que a gente tem finalmente os pontos críticos, desculpa aqui que apareceu, mas os pontos críticos então é menos 3 e 5 e 3 e 5. São os pontos críticos de x e y. Só temos 2 pontos críticos. Então, se você traçar isso no plano, você encontra facilmente os pontos críticos. Então, um terceiro exemplo aqui. Achar os pontos críticos dessa função, onde nós temos, né, exponencial de x, né, e cosseno de y. Como que se faz? Então, primeiro, anular as derivadas, normal, né? Então, pegamos a função, derivamos em relação a x, derivada de e de x é e de x. Derivada de cosseno de y é menos seno de y. Igualando todas essas a zero, novamente um sistema. Só que nesse caso não temos solução, porque e de x elevado a zero não tem solução. E aqui, menos seno de y igual a zero, é zero. Nesse caso, não se tem ponto crítico. Então, muita atenção quando se igualar essas derivadas parciais a zero. Se você não tiver solução, não tem ponto crítico. Tá? Então, temos o teste da segunda derivada, que é uma outra forma de se testar uma função. Quando a gente tem, para saber o máximo e o mínimo, também o ponto crítico. Quando A e B é o ponto crítico de uma função, as derivadas parciais são contínuas. Por isso que a gente estuda o que é continuidade. Em uma bola aberta de centro A e B, como é que fica então? Bom, aqui a gente tem umas regras. O item A indica que se o meu delta quem é? Vou explicar mais para frente, é o determinante. Tá? O determinante determinante serve para resolver questões de equações lineares. Tá? Se esse valor do meu determinante for maior que zero e a minha função de A e B, né, em relação a x ou xy for maior que zero, vai ser o meu mínimo local. Então essas regras têm que ser criteriosamente seguidas. Se o meu delta do determinante for maior que zero e f de x menor, ele vai ser o máximo local. Então não confundam esse ser menor que zero como mínimo. Esse aqui é máximo local. Tá? E quando esse meu determinante é zero e o A e B, teremos o ponto de Sela. E quando o meu determinante é zero, não podemos concluir nada. Então, sabendo que esse delta, né, é o determinante formado pelas derivadas parciais. E ele fica dessa forma genérica, né? Derivada parcial em A e B, em relação a x, em relação a xy, em relação a yx, em relação a yy. Então, esse é o determinante, que a regra do determinante também tem que ficar clara, que é multiplico essas diagonais aqui, né? Certo? F de x vezes f de y, menos a multiplicação desse outro lado. F de yx ao quadrado. Tá? Então, esse determinante é o delta. Chama de Hessiano. Os exemplos agora. Como é que se faz para fazer na prática isso? Né? Dada uma função, como é que a gente acha os pontos de máximo, mínimo ou de Sela? Primeiro, derivada parcial. Já se fez a derivada parcial, não vou repetir aqui como o procedimento da derivada parcial. Você vai derivar somente o x, né? E aqui você só deriva apenas o x, e aqui você deriva apenas o y. Você iguala a zero no próximo passo, né? E aí a gente tem um pequeno sistema, né? Duas raízes aqui, porque temos uma equação de segundo grau, não esqueça. E aqui temos menos 6 como resposta. Tá? E novamente, se a gente vê, dá para se obter os pontos críticos, né? Que é menos 4 e menos 6, e 4 e menos 6. Então, são 2 pontos críticos aqui. O terceiro passo, as derivadas de segunda ordem. Como é que funciona? Bom, se eu derivo uma vez, eu tenho esse valor. Eu derivo a segunda vez, eu tenho esse valor. Como é que funciona, então? O 2 daqui sai multiplicando, 2 vezes 3, x menos 48 é nada, né? Zero. Então, 2 vezes 3, 6x. Por isso, a segunda derivada corresponde a isso. Tá? Então, eu derivo mais uma vez a minha função e aí, finalmente, igualo a zero. Tá? Aqui, só um minuto para corrigir aqui a questão. É o seguinte. Quando você tem, nesse caso, o y, você também deriva duas vezes. Ó.
Então, derivando esse aqui a segunda vez, essa primeira derivada e aqui a segunda derivada, nós temos um valor 2. Tá? E esse aqui também, de y e de x, é 0, nesses dois casos. Quando a gente substitui o ponto crítico, a gente começa a obter os valores. Então, sabendo aqui das expressões nossa, da segunda derivada, e substituindo os valores aqui, ó, dos pontos críticos, vemos que o valor aqui é maior que 0. Na primeira situação da segunda derivada de x. Agora, para xy, substituindo os valores do ponto crítico, que é 4 menos 6, nós temos o valor de 0, é igual a 0. E aqui no y, isso aqui é para o x, tá? Agora para o y, a gente também faz o mesmo procedimento com os pontos críticos, substituindo aqui o valor, né? Nessas expressões, tá? E a gente tem o quê? 2 para esse e 0 para o outro. Já tivemos aqui 2, né? Então, já está calculado. Quando a gente substitui finalmente, né, no ponto onde a gente vai fazer o determinante, que é aqui, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse, a gente tem a seguinte situação. Então, 6 vezes 4, né? Vezes 2, menos 0. Dá 48. 48 é maior que 0. Sendo assim, o delta maior que 0, a gente vai ter a derivada segunda como 24 maior que 0. Tá? Isso nos dá o mínimo local, por causa das condições primeiro explicadas a respeito. O valor mínimo, então, a gente substitui o quê? Esses pontos na minha expressão inicial, que seria a minha função real, né? Então, substituindo o 4 e o menos 6, 4 no x e menos 6 nos y, abrindo a expressão, obtém-se o valor de menos 114. Agora, substituindo no ponto crítico, a gente vai ter que valores? Substituindo menos 4 e menos 6. Mesmo procedimento, só que com os outros pontos do ponto crítico, né? Então, aqui a primeira derivada foi essa, a segunda foi essa, e aqui nós temos o valor de menos 24, que é menor que 0 como resposta. E aqui nós temos 0. Mesma coisa para o y, né? E aí, substituindo do nosso determinante, a gente vai fazer de novo para f de x a segunda aqui, derivada, aqui a segunda derivada de y, multiplicar essa por essa, e essa de f de xy, f de yx também multiplicado. Fazendo assim, temos o que? No ponto que é delta menor que 0, nós temos o ponto de Cela, tá? Menos 48 é menor que 0, tá? Então esse ponto a gente sabe que é o ponto de Cela. Determinar o máximo e o mínimo dessa função, agora, outro exemplo, né? Então a gente tem a questão que o ponto crítico é menos 1 e 2. Calculando as derivadas de segunda ordem, né? Derivar a segunda vez aqui dá 2, derivar a segunda vez aqui dá 2 também, e aqui nesse caso é 0. Substituindo no determinante, a gente encontra 4. Determinante, a gente vai fazer aquele mesmo sistema no determinante, e aí encontra-se 4 que é maior que 0. Assim, a gente vai ter como resposta final que o delta determinante é maior que 0. Logo, é mínimo relativo, considerado. Interatividade. A função f de xy, 8x menos 6y menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado tem, item A, um máximo em 2 e menos 3. Item B, mínimo em 2 e menos 3. Item C, máximo em menos 2 e 3. Item D, ponto de Cela em 2 e 3, e menos 3, perdão. Item E, mínimo em menos 2 e 3. A resposta é o item A. Porque se você derivar a sua função f de x e f de y, se você depois disso igualar a 0, você com um determinante encontra o valor de 8, que é maior que 0. E o f de xx, que seria a derivada da segunda de x, é menor que 0. Logo, de acordo com as regras, o 2 e o menos 3 é considerado os pontos de máximo. Até a próxima.